Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Uma década inquestionável. 3.650 dias de amor e dedicação à igreja. 87.600 horas a pastorear católicos nos 4 cantos do mundo. Um dia para celebrar e homenagear o Papa Francisco. No Brasil, os preços altos mudam hábitos. Para economizar, brasileiro troca prato feito por salgado na lanchonete. Em Brasília, hora de falar de fraternidade e lembrar dos que passam fome. Câmara dos Deputados realiza sessão solene em homenagem à campanha da fraternidade. Dia de recordar Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia. Dia de fazer memória dos 10 anos do Sim de Francisco, o primeiro Papa jesuíta na história da igreja. Segunda-feira, 13 de março de 2023. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, já está no ar. Boa noite. Há exatos 10 anos, as janelas vaticanas se abriram e o mundo conheceu o rosto do novo Pedro da Igreja Católica. O cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio era eleito Papa. E ao longo desta semana, o Canção Nova Notícias vai exibir uma série de reportagens especiais para festejar a primeira década do pontificado de Francisco. E para começar a série de homenagens, vamos relembrar o momento da eleição, as características do Santo Padre e as temáticas abordadas em seu governo. Confira na reportagem de nossos correspondentes em Roma, Leonardo Vieira e Danúbia Gleiser. – 13 de março de 2013, data em que foi eleito Papa pela primeira vez um jesuíta vindo do continente americano, que se tornou o número 265 da sucessão de Pedro, o único dos papas com o nome Francisco. Francisco. Em sua primeira aparição como novo pontífice, Francisco pediu orações primeiro pelo então Papa Emérito Bento XVI e depois para si, novo pastor da Igreja Católica. Fez aquele gesto tão humilde, de se inclinar, pedindo as orações de todo aquele povo que estava na praça. Logo ali, já nas primeiras palavras, ele me conquistou. Fratelli e sorelle, buongiorno. Essa simpatia com que o Papa se apresentou, que de imediato despertou não só o interesse normal pela presença de um novo Papa, mas sobretudo também a capacidade de ouvir a sua palavra, porque é uma palavra simples, é uma palavra que chega ao coração de todos. Nestes 10 anos, como sumo pontífice, a humildade é um aspecto marcante do Papa jesuíta. Dispensar o carro e entrar no ônibus com os outros ali. Tem uma missão diferente, uma responsabilidade maior agora, mas continuo mesmo, Vou ali com os meus irmãos cardeais. O Papa Francisco, atento aos acontecimentos mundiais, em seus discursos e audiências, não se cala, mas exorta e orienta a todos frente às ameaças à dignidade humana, desastres naturais e guerra. A chamada para uma igreja que é um hospital de campanha, que sai de si mesma, que é uma igreja em saída, uma igreja que tem que anunciar o evangelho, a preocupação com os migrantes, essa chamada à fraternidade universal, com a Fratelli Tutti, a preocupação com a ecologia, com a Laudato Si. Apesar de ter apenas um pulmão, nesta década Francisco mostrou o vigor de quem é guiado pelo Espírito Santo. Até aqui já foram 41 viagens apostólicas fora da Itália. Nesta ocasião, visitou 57 países ao redor do mundo. Com linguagem clara e de espiritualidade profunda, tem pastoreado a igreja também por meio de seus documentos. Ao todo, Francisco publicou 5 exortações apostólicas, 3 encíclicas e uma bula dedicada ao tema da misericórdia, que é uma das tônicas do seu ministério, sem contar as inúmeras cartas apostólicas, catequeses temáticas, discursos e homilias. Em 10 anos, um Papa que clama e dá testemunho de humildade, diálogo e paz.
E neste terceiro domingo da Quaresma, Papa Francisco revelou um caminho importante para a nossa fé. O caminho para se tornar fonte de refrigério para os outros. Foi durante a oração do Ângelus, na Praça São Pedro. O Santo Padre disse que é preciso estarmos saciados com o amor de Jesus para sermos capazes de saciar a sede dos outros. Lembrou que o Evangelho deste domingo ensina como cada um de nós encontra a água viva que pode nos transformar em uma fonte de refrigério para os outros. O Papa Francisco se inspirou no encontro de Jesus com a samaritana, narrado no Evangelho de João. Destacou que a sede de Jesus expressa a aridez mais profunda da nossa vida. É, sobretudo, sede do nosso amor. Ele é mais que um mendigo, é sedento do nosso amor. Jesus faz conosco como fez com a samaritana. Vem ao nosso encontro na nossa vida cotidiana, partilha a nossa sede, promete-nos a água viva que faz brotar em nós a vida eterna. Encerra a reflexão questionando: somos capazes de compreender a sede dos outros? A sede das pessoas? A sede de tantos da minha família, do meu bairro? E depois, eu que tenho sede, me preocupo com a sede dos outros? A sede espiritual? A material? Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ampare no caminho, termina o Papa. Neste fim de semana, a Inspetoria Salesiana de São Paulo promoveu o Acampa Bosco. Objetivo: fortalecer as lideranças e o protagonismo dos jovens na igreja. O retiro na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, contou com a presença de 140 jovens. Estar em contato com a natureza, contato com grupos e poder viver provas radicais, acampar, rezar, estar junto, faz muito bem para a juventude. Os participantes se dividiram em 4 equipes para vivenciar diferentes atividades do encontro. A programação contou com desafios esportivos, oração pessoal e momentos de partilha. E principalmente confronto consigo mesmo. Por isso que é muito importante. O jovem de hoje tem que se ajudar a ser confrontado, acompanhado e ajudado. Dom Bosco fazia isso e a gente criou esse evento para mostrar um pouquinho do que é esse acompanhamento e viver essa nossa espiritualidade. A ideia do acampamento surgiu em 2015, ano em que os salesianos comemoraram o bicentenário do nascimento de Dom Bosco. Desde lá a gente não parou mais. Percebeu que isso aqui é um lindo pátio para os jovens se encontrarem. A próxima edição do Acampa Bosco será realizada no mês de novembro, na cidade de Lorena, também no interior paulista. Estamos na terceira semana da Quaresma e tempo propício para 3 práticas importantes para a nossa fé: o jejum, a caridade e a penitência. Esta última tem motivado muitas paróquias da diocese, ou melhor, e-dioceses do Brasil, a realizarem caminhos penitenciais, como a que aconteceu em Fortaleza nesse domingo. A procissão teve início na Igreja de Nossa Senhora da Saúde e terminou na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Vários padres e seminaristas participaram da 12ª edição da caminhada. Para o Frei Romário, a experiência é única. Trata-se de um momento de particular importância para todos nós. É quando a arquidiocese se junta em comunhão com seu bispo para juntos, enquanto família, enquanto cristãos, fazermos esse momento penitencial, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados no tempo da Quaresma, nos preparando para celebrar o grande dia da Páscoa da Ressurreição. Durante o caminho, os fiéis puderam receber o sacramento da reconciliação. Nem mesmo a chuva impediu que padres e fiéis revivessem a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A chuva só faz nos ajudar a expressarmos bem nessa caminhada de vida, essa caminhada de cruz. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que a gente possa aproveitar de tudo para abraçar a cruz de cada dia e sermos cada vez mais fiéis. Todos os anos eu faço essa caminhada, então hoje eu estou fazendo por um filho meu que mora na Holanda e ele está precisando muito de oração. A caminhada penitencial é um evento que marca o tempo da Quaresma, período em que a Igreja Católica recomenda atenção na vida de oração, jejum, esmola e indica caminhos para uma mudança de vida. O objetivo da caminhada penitencial na Arquidiocese de Fortaleza é ser um sinal visível durante o período da Quaresma de penitência. Esse convite à conversão e dá oportunidade aos fiéis de, durante o percurso, ir lá na catedral realizarem a sua confissão.
Certamente esse objetivo foi alcançado, né? Agora vamos mudar de assunto, porque esse verão que termina na semana que vem está bem diferente. Muita chuva e com ela situações muito difíceis, como deslizamentos e morte. Mas isso é assunto para Fernanda Ribeiro, que chega com as informações da previsão do tempo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Wallace, Adriana. Boa noite a todos em casa. O tempo chuvoso é uma realidade mesmo desses últimos dias de verão no Brasil. Vamos começar falando do norte do país. Hoje, os bombeiros encerraram as buscas após um deslizamento de terra em Manaus. As fortes chuvas provocaram consequências fatais no local. O deslizamento aconteceu depois da forte chuva neste domingo. O Corpo de Bombeiros registrou 9 casas atingidas por queda de barreiras na zona leste da cidade. As buscas foram até a madrugada desta segunda-feira. Pelo menos 40 profissionais estavam envolvidos. Moradores também se mobilizaram para ajudar a encontrar sobreviventes. Hoje de manhã, os trabalhos foram encerrados. 8 pessoas morreram, 4 adultos e 4 crianças. A prefeitura disse que o local da periferia da capital do Amazonas, ocupado há 5 anos, é classificado como área de risco. Muitos moradores permanecem desabrigados. Apesar do ar seco que bloqueia nuvens carregadas entre o Amazonas e Roraima, há condições de fortes temporais nas demais áreas do norte. A zona de convergência intertropical ainda favorece nuvens carregadas sobre o Nordeste. Temporais podem causar transtornos em diversos municípios. A presença de um cavado, que pode ser entendida como alteração de ventos e queda da pressão atmosférica, reforça as instabilidades no sul do país. No Sudeste, há risco de temporais localizados em São Paulo, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Já no Centro-Oeste, a chuva pode aparecer em qualquer hora do dia nesta terça-feira. Mínimas, então, para amanhã, de 21 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, máxima de 33 graus em Manaus e também em Cuiabá. Seguimos com vocês, Wallace e Adriana. O presidente da República participou hoje da Assembleia Geral dos Povos Indígenas. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília para falar desse encontro. Ronaldo, boa noite. Muito boa noite a você também, Adriana. Um bom começo de semana e eu desejo o mesmo a todos que agora nos assistem. Pois é, a Assembleia tratou de assuntos como a proteção das terras tradicionais, a gestão de recursos naturais e a agenda do movimento indígena para este ano. O evento realizado na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, teve como tema o meio ambiente e sustentabilidade. Representantes de órgãos federais como o Ministério dos Povos Indígenas, IBAMA, Polícia Federal e da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, marcaram presença. Esta foi a segunda visita do presidente ao estado desde que assumiu o mandato. Lula havia visitado Boa Vista em janeiro, quando foi averiguar a situação dos povos Yanomami. Desde o último sábado, a Assembleia reúne aproximadamente 2.000 líderes para debater assuntos como a proteção territorial. No evento, o presidente visitou uma feira de exposição de produtos confeccionados pelos índios e, em seguida, participou da 52ª Assembleia dos Povos Indígenas. O tema central da campanha da Fraternidade de 2023 é Fraternidade e Fome. Nesta segunda-feira, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene em homenagem à campanha. A sessão especial aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados. Pela terceira vez, a campanha da Fraternidade aborda a fome no Brasil. Então nós vamos homenagear a CNBB porque ela coloca no centro das campanhas da Fraternidade essa preocupação, mas ao mesmo tempo homenagear o povo brasileiro que tem de volta o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Dom Joel Portela Amado falou sobre a importância do parlamento brasileiro destacar o trabalho feito pela campanha da Fraternidade. O importante é destacar que não é apenas um ato formal, mas é preciso sempre um compromisso do poder público, no caso aqui do poder legislativo, na superação das causas da fome.
De acordo com dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 33 milhões de brasileiros estão em situação de fome, o que corresponde a um grau grave de insegurança alimentar. A fome no Brasil é causada por diversos fatores, como as desigualdades socioeconômicas e fatores naturais, a exemplo das secas severas. Para o deputado federal Paulo Fernando, é importante que a igreja e a política trabalhem juntas para fomentar ações e minimizar os impactos desta realidade na vida do povo brasileiro. É de fundamental importância o tema da fome, principalmente para nós católicos, em razão da Quaresma. Nós lembramos das obras de misericórdia, dai pão aos que têm fome e dai água a quem tem sede. Isso é muito importante. Nesse momento de reflexão, momento de penitência. Que essa iniciativa no Congresso ajude todas as nossas autoridades a implantar medidas que favoreçam o desenvolvimento do lema da campanha da fraternidade deste ano, Dai-lhes vós mesmos de comer, extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16. Amanhã nós voltamos com mais notícias aqui da capital federal. Bom início de semana a todos. Adriana, Wallace, eu volto com vocês. Obrigado, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. 2023 foi instituído como Ano Vocacional. Em Pernambuco, 2 freiras italianas servem de testemunho para quem pensa em entrar para a vida religiosa. Há 3 décadas, elas se dedicam à missão em uma das regiões mais pobres do Brasil, a área canavieira de Pernambuco. A reportagem é de Renata Vasconcelos e Wagner Santana. Olhos vibrantes e passos lentos. Essa é a irmã Albarosa, ao lado de sua companheira de missão por 30 anos, irmã Querubina. Elas relembram capítulos de uma linda aventura em uma das regiões mais pobres do país. E quero que todos se amem, sejam santos, a santidade no coração de Maria. De Jesus. Era o ano de 1995 e irmã Albarosa já estava com 22 anos de vida missionária na Argentina, quando foi enviada para o Nordeste do Brasil juntamente com a irmã Querubina. Logo depois, o então arcebispo metropolitano Dom José Cardoso Sobrinho as enviou para a região canavieira de Pernambuco, mais precisamente para a cidade de Primavera, a 80 quilômetros de Recife. Foram quase 30 anos de vida doada das irmãs italianas Albarosa e Querubina, aqui na região canavieira do estado de Pernambuco. E alguns dos frutos de tantos anos de missão foram vocações aqui da cidade. Essas jovens freiras foram catequizadas e formadas pelas irmãs italianas. Além de outras vocações, totalizando 8 religiosos e religiosas, frutos de uma vida de missão de irmã Albarosa. E depois de toda essa trajetória, aos 80 anos e com problemas de saúde, irmã Albarosa deixa o Brasil e volta à sua terra natal, Itália, para cuidados médicos. Ao falar neste assunto, o coração aperta, mas logo ela encontra um novo sentido. Sejam santos. Com Maria e Jesus, porque com Maria e Jesus sabem tudo. Um levantamento feito em 7 regiões do país revela que a tradicional refeição dos brasileiros está perdendo espaço para lanches rápidos. Vamos a São Paulo conversar com Sidnei Fernandes, que conta para nós que história é essa. Sidnei, boa noite. Boa noite, Wallace, boa noite, Adriana, e boa noite a todos que nos acompanham. Wallace, para economizar, tem muita gente trocando o arroz com feijão por aquela famosa coxinha na lanchonete. A pesquisa foi realizada pela Cantar Consultoria e mostra que o preço alto da refeição tem feito muita gente se alimentar com salgados prontos. Um tipo de economia que pode fazer bem para o bolso, mas muito mal à saúde. Perto da hora do almoço, a vitrine desse restaurante fica assim, cheia de salgados. As opções refletem na escolha dos clientes, que por economia trocam as refeições mais caras por pratos mais baratos, ou até mesmo por uma coxinha. Esse pós-pandemia não só troca a refeição por salgado, como também cai muito o ticket médio. Então o cara que comia um prato um pouquinho mais caro, ele acaba substituindo por um comercial, um prato um pouco mais barato.
A mudança na alimentação está cada vez mais comum no Brasil. Segundo pesquisa da Kantar Consultoria, realizada em 7 regiões metropolitanas do país, a preferência por salgados prontos passou de 11% para 15% entre 2019 e 2022. Já a escolha da refeição completa por quem come fora de casa caiu de 7% para 4%. E essa mudança vem principalmente quando a gente começa a entender as classes sociais. Então, a classe DE, por exemplo, teve um aumento de preço de 35,7% no prato. E aí ele também é o responsável em aumentar o seu consumo de salgados, muito para compensar, já que um prato custa em média R$30, e o salgado a gente está falando aí no máximo de R$7 em média. O problema de optar por um salgado é o prejuízo para a saúde. Aumenta muito o risco de quadros de anemia e de sarcopenia, que é a deficiência ou a falta de massa muscular. Mas é possível trocar esse tipo de alimentação cheia de gorduras por uma mais saudável e de baixo custo. E algumas substituições podem ajudar nesse processo. Nós devemos olhar para proteínas de mais baixo custo e com um bom perfil nutricional. Quais seriam elas? Os ovos, porque os ovos têm sempre a clara do ovo é sempre a nossa proteína de melhor qualidade, e as proteínas de origem vegetal, todos os grãos, as leguminosas, os feijões e principalmente a soja. E ainda no campo econômico, o destaque agora é a desaceleração da produção de veículos. A indústria automotiva registrou o menor índice de produção dos últimos 7 anos para o mês de fevereiro. Mas a boa notícia é que houve crescimento em relação a janeiro deste ano. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, 161.200 veículos foram montados no mês passado entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Se comparado a fevereiro de 2022, o volume representa uma queda de 2,9%. Esse número é o mais baixo desde fevereiro de 2016, quando foram montados apenas 144.300 veículos. As férias coletivas dadas aos trabalhadores por falta de peças, o mês mais curto e o feriado de carnaval foram apontados como fatores da queda de produção. Mas, ainda segundo a Anfávia, o quadro de abastecimento vem melhorando. Frente a janeiro deste ano, houve alta de 5,6% na produção de carros comerciais leves, caminhões e ônibus. No bimestre, o setor acumulou alta de 0,8%, com um total de 313.800 veículos. Por hoje, esses são os destaques de São Paulo, mas amanhã nós retornaremos com mais informações da capital paulista. Desejo a todos uma boa noite, o Wallace e a Adriana. Boa noite, Sidney, para você e para toda a equipe aí. E a Arquidiocese de São Salvador recordou hoje a memória de Santa Dulce dos Pobres. A missa em homenagem aos 31 anos de falecimento do Anjo Bom da Bahia aconteceu no santuário dedicado à Irmã Dulce. Nós estamos aqui porque ela foi aquela que fez da sua vida uma conquista de Deus no serviço aos irmãos, na caridade, no amor fraterno. A missa foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio. Fiéis, devotos, colaboradores, profissionais, pacientes e voluntários das obras sociais Irmã Dulce participaram da celebração. Mesmo diante de todos os desafios, a missão de Irmã Dulce continua e não para de crescer. Novos serviços, ampliando também a demanda de pacientes atendidos, pessoas que vem de todos os cantos do Brasil. Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos. A primeira santa brasileira foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco no Vaticano. Muitos são os motivos que podem causar desentendimentos e até mesmo rupturas num casamento. E foi pensando em ajudar o relacionamento entre marido e mulher que a Canção Nova realizou este fim de semana um aprofundamento para casais. Eles viveram uma experiência de perdão e reconstrução.
partilha de vida familiar com a intercessão de Jesus, Maria e José e testemunho de fé, união e amor. O nosso primeiro encontro, né, com o Senhor, assim, de uma forma mais intensa foi aqui, né? E cada vez que a gente vem aqui, a gente renova, né, a nossa fé, principalmente no sacramento do matrimônio. Abraço que traz segurança e cura para os problemas. A oração, o perdão e o aperto de mãos conectam a essência do amor. E o sorriso? Ah, esse abre portas para uma nova história. A gente sempre ouve uma palavra nova, um reforço, uma espiritualidade que nos reforça cada vez mais. Com o tema Perdoados e Restaurados para que os dois sejam um, o aprofundamento de casais nutre o relacionamento, edifica o lar e encontra em Deus a intimidade para seguir em frente. A necessidade dos tempos nos leva de encontro aos casais, nos leva de encontro às famílias. Em um tempo que somos muito atacados, sobretudo na moral, sobretudo na fé, os casais que precisam ser um testemunho para esse mundo mau. Então, é de suma importância atingir os casais. O casal cristão tem a missão de crescer a dois. Adriano e Lúcia viveram tempos difíceis, mas em Deus buscam a harmonia para recomeçar dia após dia. Nosso desejo é que toda a nossa família, nossos irmãos, cunhados, todos os amigos estivessem aqui conosco. Mas que antes de qualquer coisa deles, a gente tem que fazer e beber da graça. Por vezes, as lágrimas respondem ao coração. As anotações levam adiante a experiência única de intimidade e conhecimento. A gente cresce junto, nosso primeiro encontro pessoal com Jesus foi junto, nosso batismo no Espírito Santo foi junto e nós caminhamos juntos na igreja, graças a Deus, né? Ajude a Canção Nova a restaurar as famílias, a resgatar, né, o amor verdadeiro, né, a partir do sacramento do matrimônio, sendo um sócio Canção Nova. Entre no site clube.cançãonova.com e ajude-nos a anunciar a boa nova do Reino de Deus. Nós estamos com 36% do projeto Dai-me Almas desse mês de março. Convido você a fazer a sua doação através do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Muito obrigado pela sua contribuição. E nós voltamos a falar dos 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Agora um pouco da linguagem gestual do Santo Padre. Pois é, Wallace, em 3.650 dias, foram muitas as atitudes que nos levaram a reverenciar sua humildade em governar a Santa Igreja. Em 87.600 horas de pastoreio, aprendemos e crescemos com Francisco. Assunto desta bela homenagem na crônica de Fernanda Ribeiro. A linguagem dos gestos. Por ele, o mundo aprendeu. Atitudes comuns revelam grandes ensinamentos. O primeiro Papa latino-americano foi também o que quebrou protocolos. Há 10 anos, o Santo Padre se inclinou. Humildade de quem se coloca à disposição de fiéis no mundo inteiro. Aos 76 anos, tinha vigor de juventude, ânimo missionário e entusiasmo para estar entre os fiéis. Os mesmos gestos de Cristo, no rito religioso, no toque ou carinho dedicado ao próximo. O pontífice que pediu pela construção de pontes, de fato, rompeu muros. Papa acolhedor de adultos, idosos, jovens ou crianças. Alegria de pastor que sempre contagiou a todos como um irmão. Para quem já teve dúvidas de como agir na presença de um Papa, Francisco ensinou que o melhor gesto é a simplicidade. Postura de quem respeita crenças, culturas e já protagonizou diversas maneiras de unir os povos.
Pontífice do sorriso aberto, bom humor que o Brasil testemunhou na JMJ em 2013 e que pessoas de diferentes nações puderam acompanhar em muitas oportunidades. O Santo Padre se fez presente, viajou o mundo, alcançou cristãos e não cristãos em mais de 50 países durante 40 viagens apostólicas. Na última, no continente africano, o pontífice argentino agiu como mensageiro da paz e reconciliação em nações abaladas pela violência e miséria. O dono das atitudes mais significativas da história atual da Igreja sempre foi presença marcante entre os profissionais que já o acompanharam. A sensibilidade nos voos com jornalistas ficou eternizada em uma década de pontificado. A simpatia latina também pôde ser vista nos incontáveis abraços e beijos carinhosos em Roma e nos diversos locais que visitou. E até quando precisou agir com firmeza, ensinou que o rigor também é um modo de amar o próximo. Francisco, tão humano quanto religioso, revela a essência do ser cristão. Aquele que o sorriso transforma multidões e que o silêncio dos gestos é capaz de demonstrar uma fé inabalável. Ensinar sem nada dizer. Em 10 anos, a Igreja aprende sua linguagem. Tarefa desafiadora? Não para ele. Aos 86 de idade, ainda mantém a proposta assumida no início de seu ministério petrino. Mas não cabe ao mundo apenas assistir seus belos gestos. Para quem dedica a própria vida em favor do Evangelho, o que se espera é ver a fé ser vivenciada no dia a dia, nas mais nobres e simples atitudes de cada pessoa. Que o exemplo do Papa continue a nos inspirar. Interessante, né, Adriana? Hoje, cedo, na missa das 7, o padre Wagner Ferreira lembrava para a gente, né, da beleza dele ter pedido a renúncia com 75 anos de idade, mas Deus tinha planos maiores para ele, e ele se tornou nosso Papa, né? Parabéns a Fernanda Ribeiro pela belíssima crônica, né? Exato. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista dentro de instantes a transmissão da Santa Missa direto da Catedral de Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite e até amanhã. E amanhã tem boletim, né, Wallace? Amanhã tem boletim às 2h30 da tarde. Eu espero você.